Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, sou Deise Pena, eu sou aqui de Volta Redonda, já fui presidente de associação de moradores, presidente de instituições sem fins lucrativos, estou na política partidária do nosso município, mas eu quero mesmo contar que nesse mês de março eu estou aqui disponibilizando algumas cartas que chegaram a mim em 2017, na época que a gente fez um projeto lá na Secretaria de Política para as Mulheres, convidando mulheres para escreverem o que elas pensam, o que elas sentem, como elas vivem, para a gente poder mapear o que estava acontecendo na nossa cidade. E aí, dentre essas cartas, eu escolhi algumas para a gente poder falar de políticas públicas a partir do olhar dessa mulher. E hoje eu já disponibilizei, eu espero que você ouça essa carta. É a nossa personagem Solange, ela trata de dois assuntos que eu quero conversar com você. Primeiro, que ela diz sobre a iluminação de uma servidão e que ela já buscou, junto à prefeitura, solucionar esse problema e que ainda não obteve resultados. E aí eu vou dizer para você que isso é problema de segurança pública, sim. A iluminação de um bairro, ela também faz parte da prevenção. E isso afeta principalmente ao feminino, por quê? Porque desde muito criança a gente já começa a ouvir falar, principalmente de abuso sexual, de estupro, e isso faz com que fique aqui na pele e a gente morre de medo. E tem medo também por conta dos nossos filhos. E é por isso que a Solange diz que fica chateada e que nem consegue dormir direito, porque à noite ela não consegue ver nada, ela só escuta vozes, mas não vê ninguém, por de tão escuro que está lá. Uma outra questão, ela aborda sobre a instituição que eu amo muito, a nossa PAI aqui de Volta Redonda, que sempre dá show em atendimento, em cuidados, e já teve a minha amiga Cláudia como presidente, e foi quando eu me aproximei dos serviços prestados. Então, beijinho para todos os voluntários e colaboradores da instituição, mas é trazer também para a gente poder pensar que foram veiculadas muitas vezes várias questões arrolando instituições sem fins lucrativos, as ONGs, em processo de corrupção. Mas eu quero contar o seguinte, as ONGs elas surgiram há muito tempo e elas surgiram exatamente porque o primeiro setor, que é o setor público, de políticas públicas, o Estado, ele não estava cumprindo com o seu papel de resolver muitas questões. Então a sociedade ela se une e começa a tentar resolver essas demandas. E aí, num determinado período, principalmente na década de 90, essas instituições são convidadas a se formalizar e aí ter o CNPJ e fazer captação de recursos, inclusive com o poder público. Pois é, mas foi nesse mesmo período que os nossos políticos não fizeram um marco regulatório e aí utilizaram dessa condição para o processo de corrupção. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, gente, não é possível a gente, ouvir coisas e permanecer, aceitando como se tivesse tudo no mesmo pacote. Aqui em Volta Redonda nós temos muitas instituições seríssimas que trabalham de forma eficiente e que nunca tiveram arroladas em absolutamente nada que deponha contra a sua idoneidade. E aí, é nesse aspecto que eu quero que a gente comece a separar o joio do trigo. As instituições, elas precisam de apoio sim, mas mais do que isso, é o respeito daqueles que estão representando, que têm condições de encaminhar verbas, que têm condições de facilitar o trabalho dessas pessoas que já se doam voluntariamente para que as coisas funcionem. Política não é profissão, é participação cidadã, e eu quero te contagiar, eu quero te convidar para repensar a sua postura e sair, se levanta e participe e faça com que as coisas funcionem cada vez melhor dentro do seu bairro, cada vez melhor dentro da sua comunidade. Beijo, por hoje é só, mas a gente volta amanhã com uma outra carta. Obrigada pela atenção de vocês.